Vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, contencioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Senhor nosso Deus, este é o ponto alto do culto, o momento da proclamação. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus tome o pregador, que o Senhor abra os corações e que nesta manhã sejamos edificados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero inicialmente dizer que a palavra dessa manhã é uma palavra voltada prioritariamente para a igreja, para a comunidade a qual o Senhor me tem dado o privilégio já de por 4 décadas poder liderar nesta cidade Barra do Piraí. Então é importante que você compreenda esta fala inicial da pregação. Você vai entender mais adiante. A carta de Tiago é a carta mais atual do Novo Testamento. Assim como Provérbios está para o Antigo Testamento, Tiago está para o Novo Testamento. Porque trata de questões que nos afligem hoje, tais como enfrentar a tentação, questões relacionadas à injustiça social, questões que têm a ver com paciência diante do sofrimento, mas trata também da batalha espiritual que se trava dentro da Igreja de Cristo e, notadamente nesses dias, com muita evidência. É uma carta prática do cristianismo. Cristianismo não é teoria, mas é prática. E Tiago deixa de forma muito clara isso explicitado quando ele encerra o verso 26 do capítulo 2, dizendo que a fé sem obras é morta. A fé que não se materialize, que não ganhe mãos e pés, na ação de misericórdia com o outro, não é fé, é uma religiosidade vazia, é um sepulcro caiado. E nesta porção que acabamos de ler, Tiago nos faz um estrondoso alerta sobre a batalha espiritual de qualquer grupo social, especialmente a igreja. Quando ele diz: se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. E no verso 15 ele diz que essa sabedoria maligna não vem do alto. Essa ação que divide, que gera facção, que coloca um contra o outro. Tiago, de forma clara, de forma explícita, de forma inequívoca, ele diz que essa sabedoria é terrena, é animal e é também diabólica. Meus irmãos,
Nada tem dividido mais a igreja do que a questão política. Tiago fala que em sentimento faccioso, eu fui dissecar essa palavra. Às vezes traduzido por contenda, refere-se à ambição egoísta, que dá origem ao antagonismo e ao partidarismo. O termo grego passou a descrever qualquer pessoa que entrasse para a política por razões egoístas e lutasse pelos seus interesses a qualquer custo. Ou seja, ainda que para isso fosse preciso passar por cima dos outros. Essa é a interpretação que o pastor John MacArthur faz desse versículo. Tudo que ameace a unidade da igreja tem a mão do diabo. Você me entendeu? Vou repetir. Coristas, atentem para isso. Tudo que ameace a unidade da igreja tem a mão do diabo. E certamente que a questão mais ameaçadora para a comunidade dos salvos nesses dias é a questão política. Quero lhes dizer que a igreja não tem partido. A igreja não tem candidato, mas ela tem princípios. Os princípios sobre os quais a igreja está fundamentada emanam da palavra. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu estou falando a um auditório plural, que há pessoas de uma posição de um lado e posição de outro, ou na linguagem usada, pessoas de direita e de esquerda. De antemão, eu quero dizer que você, amado irmão, que é de posicionamento de esquerda, não vai ser jamais discriminado pelo seu pastor. Quando você passar por dificuldade, ou você que é de direita, de igual forma, e for ao gabinete do pastor, atente, jamais será indagado qual é a sua posição política. Jamais. Mas eu preciso, de forma muito clara nessa manhã, dar rumo para o ministério que o Senhor a mim confiou. E eu quero citar uma frase que é atribuída a Platão. Platão dizia o seguinte: pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Nós estamos vivendo uma situação que está dividindo cristãos, pastores que deixam de falar com o outro. E eu vou dizer aqui algumas coisas muito tristes. Crentes que ficam em hostilidade com o outro, porque me parece estão tendo uma perspectiva equivocada. Seguindo o raciocínio de Platão, aqueles que pensam em coisas, então entram na perspectiva política pensando, mas eu podia comer, eu podia ter, eu podia fazer isso, está pensando em coisas. Há outros que dizem, não, fulano de tal é um pinguço que bebe, ou outro fala tanta besteira, está pensando em pessoas, nos esquecendo de pensar no mais importante, nas ideias, nos princípios que estão atrás desses candidatos. Isso é sério. Eu não vejo como faz sentido para um cristão, irmãos, fazer apologia de uma visão que quer legalizar aborto. Não faz sentido.
estão lendo uma Bíblia que eu não estou lendo, que quer descriminalizar as drogas. Pergunte a um pai que tem um filho amarrado, agrilhoado, escravizado pelas drogas, o que é que ele acha disso? E não faz sentido o crente dizer, não, é isso que eu quero, porque veja, eu sei que a minha fala não vai encontrar receptividade em todos, pode ser até que alguém queira sair da igreja, mas eu preciso na minha posição como líder. Repetindo, igreja não tem partido, igreja não tem candidato, tem princípios. Como pode? Se Deus lhe tocar para você ver o princípio que subjaz, aqui não vai uma palavra de apologia A ou B, o que eu quero lhe encorajar é ver princípios. O que é que um está defendendo, o que é que o outro está defendendo de acordo com aquilo que você crê, porque é aquilo que a gente defende, é aquilo que a gente concorda. Não faz sentido fazer apologia da ideologia de gênero para as crianças. Seus filhos, meus netos. É dever da família ensinar sobre sexo, não é do Estado. Cerceamento de liberdade. Será que você não percebe quando se põe a justiça para investigar uma mensagem particular de WhatsApp? É cerceamento de liberdade. Questão econômica. Você sabia que a Venezuela é o 13º maior produtor de petróleo do mundo? Eu estive na Venezuela, quando viajando de Cuba, estava nos Estados Unidos, não podia ir para Cuba direto, então a gente foi para a Venezuela, de lá para Cuba, Havana, e na volta, de igual forma, fomos para a Venezuela e de lá para os Estados Unidos, e os 10 dias que eu passei em Cuba, eu não vi carne. E que vontade de comer um bife. Mas quando a gente voltou de Cuba, irmãos, na Venezuela dos bons tempos, pensa num bife. Não vou falar para você pensar, porque... mas é bom pensar. Pensa num bife. Aquele bife de quase 2 dedos. Macio. Eu comi um bife assim num hotel lá na Venezuela. Hoje, eles estão comendo cachorro. Os moços que levantavam bandeira naquela época, hoje vêm seus filhos passando dificuldade, vindos para o Brasil e para outros países. Sabe por quê, irmãos? Deixaram de considerar princípios. Veja bem, o voto é individual, você tem direito de votar em quem quiser. E repito, numa igreja plural como essa, eu sei que há pessoas aqui de vários partidos. Quero dizer para você que, se a questão política nos dividir, significa dizer que tudo isso que a gente tem feito aqui é conto da carochinha, porque o que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. Hoje travamos uma guerra de inteligência, e há pelo menos 4 evidências que eu quero destacar. Primeira delas, a utilização da mentira. Foi Goebbels, Joseph Goebbels, propagandista nazista, que diz o seguinte: uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. O diabo se esconde na mentira. Ele é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 36.
e a mentira vai sendo disseminada. Não temos ideia dos mecanismos utilizados para manipulação de massa. É tudo pensado, manipulação de massa. E um deles é a mentira. Outro instrumento é a divisão. Júlio César, o imperador romano, depois repetido por Napoleão, ele usava a seguinte estratégia: dividir para conquistar, dividir para conquistar. E hoje a gente tem uma sociedade dividida. Homo versus hétero, pobre versus rico, não crente versus crente, negro contra o branco. Eu sou negro, que prazer em ser negro, de olhos verdes, porque eu ouvia dizer lá na minha infância que o meu trisavô, que era português, branco, louro de olhos azuis, visitou a senzala. Visitou a senzala. Eu sou negro, mas eu fico indignado quando eu vejo a minha cor sendo utilizada por propósitos políticos. Veja, se morre um camarada, um jovem branco, não tem mídia, mas se for um negro, busca-se dar um contorno político àquilo. Eu fico indignado. É um vilipêndio da minha cor, bela cor, que não precisa de bronzeador, para inveja daqueles outros. Mas há um outro mecanismo. Estão comigo até aqui? Eu não estou perguntando se você está concordando. Eu estou me posicionando de forma muito discreta, sem dizer vote em A ou B. Você vota em quem quiser e vai ter o meu respeito. Agora, eu acho muito estranho fazer o quê? Terceira estratégia, sabe qual é? Violência. Eu estava assistindo lá, algumas vezes, quando eu tinha estômago, a CPI da Covid. Aquela médica, a doutora Yamaguchi, Nise Yamaguchi, ela se apresentou, gente, ela não foi convocada, ela se apresentou para ajudar. Aquela mulher foi violentada na sua integridade de uma forma absurda. E quando um senador foi em defesa dela, o mecanismo entrou em funcionamento. 3 ou 4 caíram em cima dele, falando. Ele disse assim, eu sei o mecanismo, esse mecanismo eu já conheço. Todo mundo se junta para criar uma pressão. Aí a pessoa recua. Não é isso que acontece na sua faculdade? Quantos aqui têm medo de falar? Eu sou crente, porque vem professor, vem aluno, todo mundo pressiona a pessoa. É um mecanismo de manipulação de massa pela violência, que visa, sobretudo com palavra verbal, vejam a internet, que visam inibir. Mas há um quarto instrumento da guerra de inteligência, que é a difamação. Minha esposa leu essa semana numa página do Facebook de uma pessoa que eu conheço, que disse assim, pastor que vota em Bolsonaro é ladrão. Percebe? Difamação. Pastor Josué Valando, ele é um ardoroso defensor, tem uma posição política notória. Há uns meses atrás, a mídia põe lá a primeira página, pastor, aí colocam de forma, pastor, nem lembro como é que foi a mensagem, mas pastor envolvido, porque um camarada da igreja, mau caráter, e toda a igreja tem gente mau caráter. Aqui não tem, porque é diferente. Claro que tem, eu não sei quais são. O camarada mau caráter deu um golpe em uma ovelha, em um membro da igreja, que talvez movido pela ambição,
não fez um bom trabalho de observar que não há dinheiro fácil ou é crime ou é golpe, e caiu na armadilha. Aí depois a moça quis, pastor e tal, eu sei que resultado, difamação, é um mecanismo. Eu imagino até que talvez diante dessa minha palavra, alguém vai difamar. Querido, você atenta para coisas? Não, porque hoje eu não como o que eu comi, é coisa. Você atenta para a pessoa? Não, um bebe muito, o outro fala demais. Ou você, se for inteligente, vai buscar conhecer princípios. Será que você sabe quais são as ideias que estão? Gente, eu fui ler algumas delas, fiquei pensando, não faz sentido, se a pessoa lê, ela vai dizer, é muito fácil decidir, não é nem complicado. Me acompanham até aqui, irmãos? Nós temos feito vigílias de oração aqui maravilhosas. Não são vigílias campanha política. Nenhum momento nas nossas vigílias nós oramos, Senhor, coloca fulano de tal. Você sabe qual é a oração? Que seja o homem que o Senhor puser. Eu vou dizer para o irmão aqui. No dia 30 de outubro, o homem que for eleito aqui desse púlpito, nós vamos orar pedindo sabedoria, seja ele quem for. Sabe por quê? Porque vai afetar a mim. Está entendendo? Seja qual for o eleito no dia 30 de outubro, nós vamos desse púlpito dizer, Senhor, colocamos este presidente diante do Senhor. Aliás, eu quero pedir a vocês, amados, que de repente tem um posicionamento mais para um lado extremado, que venha orar pela nação. Foi na Inglaterra do século XVIII, na iminência de uma guerra civil, marcada pela corrupção, pela imoralidade, Deus levantou uma dúzia de homens, entre eles um homem chamado John Wesley, e aqueles homens começaram a orar, e Deus teve misericórdia da Inglaterra, e fez dela uma das maiores nações. Então nós temos orado aqui, pelo Brasil, pedindo, Senhor, salva o Brasil do comunismo. Salva o Brasil do comunismo. Salva o Brasil do comunismo. É mais fácil um país capitalista se tornar comunista do que um país comunista se tornar capitalista. Já era. Gente, os senhores estão me entendendo? Pergunto, não estou dizendo que você concorda, não. Momento algum, estou dizendo, vota nesse ou vota naquele. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode decidir olhando coisas, você pode decidir olhando pessoas, ou você pode decidir olhando princípios. Platão diz que, vou repetir a frase dele, que é forte, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas, mas pessoas inteligentes falam sobre ideias. Eu quero ser inteligente. Eu encerro a minha fala lendo um texto para que nós tenhamos isso em mente. Irmãos, nós podemos ter posicionamentos diferentes, mas em nome de Jesus, não permitamos que a sabedoria diabólica, como Tiago diz, que é divisória, que é divisora, que é facciosa, que é tendenciosa, que separa, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde de litígio entre irmãos. E eu quero encerrar com o texto de Colossenses 3. Como disse no início, minha fala dessa manhã, prioritariamente para a igreja. Capítulo 3, verso 11, diz assim, aqui não há grego nem judeu,
circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita povos nômades. Eu estou lendo Colossenses 3,11, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora preste atenção. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da paz. E o verso, irmãos, que eu quero ler, versículo de número 15. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha só, com certeza, nós temos diferenças de pensamento, mas você entende que o que nos une é infinitamente maior? Compreende isso? Política vai passar. Daqui a um ano, aliás, passou o dia 30, vem a Copa do Mundo, não é isso? Todo mundo já esqueceu. Já esqueceu. Chega janeiro, quer praia. Fevereiro, quer carnaval. Mas os litígios ficaram, feridas abertas. E pior, as consequências das escolhas. Deus nos ajude. Você vai escolher pensando em coisas. Está popular, né? Não, porque antes eu comia picanha. Você vai decidir pensando em pessoas. Não, porque ele bebe muito. Um candidato bebe muito. Isso não faz sentido. Ou então o outro fala besteira, também não. Ou você vai decidir pensando como inteligente nos princípios. Isso tem contaminado a igreja de Cristo. Eu estava lendo, me preparando para essa manhã, confesso aos irmãos que essa semana toda, para esses poucos minutos que eu estou lhes falando, eu me levantava de madrugada pedindo, Senhor, me ajuda a ser preciso na minha fala. Porque é um terreno sensível, é um terreno delicado, mas eu preciso deixar claro para os irmãos. Eu saio daqui dessa tribuna hoje, com sentimento de missão cumprida. Nós vamos celebrar a ceia. Que momento oportuno. Sangue de Cristo que nos livra de todo pecado. No céu, não tem batista, presbiteriano, assembleiano, metodista. No céu não tem de esquerda, de direita. No céu não tem rico, não tem pobre. No céu só entram aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Se você não foi, amigo, Ele quer salvar você, encher o seu coração de uma paz indescritível. Eu disse na vigília aqui, que nós não devemos ficar angustiados não, irmãos. Eu li o Salmo 46, eu estava muito angustiado com isso, perdendo o sono, rodando de um lado para o outro. Aí o Senhor trouxe à minha mente, Salmo 46, está lá, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia.
Ele tem a história nas suas mãos. Aquietai-vos. Ai, meu coração foi inundado de paz. Senhor, nesse